Você já chegou numa altura da vida que você pensou assim: se eu não tivesse gastado tanto lá atrás, se eu tivesse economizado, eu poderia adquirir o que eu quero agora? Quanto tempo desperdicei sem planejamento, e aí eu chego agora percebendo a importância das coisas, mas eu não preparei esse momento para a minha vida. Já fez uma prova na escola ou na faculdade, você pensa assim: se eu tivesse estudado. Já perdeu uma chance de promoção, uma vaga melhor na empresa, porque não fez aquele curso que todos os seus colegas estavam fazendo? Isso é besteira, não vou fazer. Aquela especialização que as pessoas estavam fazendo, eu não, eu vou aproveitar minha vida. Ou estou muito cansado e daqui a pouco a oportunidade está ali, a porta está aberta, mas você não pode entrar. É raro, mas acontece muito. De hoje percebemos que nós não construímos uma estrada que pode nos levar além. Quando cada um de nós estiver lá na porta do céu, depois de nós termos deixado esta vida aqui no mundo, porque todos vamos deixar, uma coisa que tenhamos feito enquanto estávamos vivendo aqui nesse mundo vai ser determinante para entrarmos lá. A porta do céu vai ser incomparavelmente aquele momento do se eu tivesse. Se eu tivesse crido, se eu tivesse me entregue, se eu tivesse me comprometido, eu acho que a porta do céu vai ser um momento do ser. Porque quando Jesus estiver voltando, será aquele momento em que nada mais importa. Ou quando nós individualmente fomos chamados aqui, porque a nossa vida acaba, nada mais terá tido importância. Nenhuma outra decisão, nenhuma outra conquista, nenhum outro momento importará mais do que aquele. Há 3 semanas nós vimos no capítulo 16 de Atos que nem o fato de ser uma boa pessoa e de ser, de certa forma, alguém temente a Deus, nos dará acesso à presença eterna de Deus, como era o caso de Lídia, você deve lembrar. E essa informação é tão importante que o livro de Atos registra mais de uma vez, com pessoas diferentes, esta realidade. E hoje nós vamos olhar para uma situação envolvendo um homem chamado Cornélio. Olha o que a Bíblia fala sobre ele em Atos, capítulo 10. Lá na cidade de Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso, temente a Deus, com toda a sua família, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, este homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Já vou dar um spoiler. Tudo que havia de bom em Cornélio e a própria interação com um anjo do céu não era suficiente para esse notável homem ir para a presença eterna de Deus. Daqui a pouco a gente vai entender o porquê disso. Vamos olhar para Cornélio. Ele era uma pessoa importante, muito importante. Ele era um centurião, um oficial do Império Romano. Em uma hierarquia de 6 posições no exército romano, ele ocupava a 4ª, só tinha 2 acima dele. Ele tinha até 100 homens sob seu comando direto. E obviamente, então ele tinha uma posição e bens numa escala muito maior do que a imensa maioria das pessoas da sua época. Era uma pessoa importante.
Mas ele também era uma pessoa religiosa. Não no mau sentido da palavra, mas uma pessoa piedosa, que cria na existência de Deus, reverenciava Deus, e o texto nos informa que ele fazia oração com frequência. Cornélio também era uma boa pessoa. Ele se importava com as outras pessoas, se importava com os necessitados. Ele não apenas dava alguns trocados, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma moedinha. O texto bíblico está nos dizendo que ele fazia muitas doações. Foi traduzido para esmola, eu não sei porquê, mas a palavra traduzida mais diretamente seria doações. Então não é que ele pega essas moedas, ele fazia muitas doações para as pessoas, ele ajudava muito as pessoas, era uma boa pessoa. Nós vemos ainda que ele era uma pessoa que teve uma experiência espiritual. Uau! Um anjo falando com ele falando com um anjo. E aí confirma aqui a minha teoria, né? Porque o versículo 4 diz, Cornélio, né? O anjo falou, este fixando nele os olhos, possuído de temor. Eu também, se um anjo aparecesse para mim, eu ia ficar possuído de temor. Para não dizer que eu ia ficar com medo, né? Imagina um anjo aparecendo. Então eu prefiro dizer assim, Deus fala num sonho, né? Manda um profeta. Mas fazer um anjo glorioso aparecer assim, né? Falando comigo. Mas olha só, na verdade Deus mandou um anjo para minha vida, que é a minha esposa, né? Mas esse eu estou acostumado. Né? Já me acostumei com essa angelicaleza toda. Pensa numa pessoa especial esse Cornélio. Um anjo do céu falando com ele. Que experiência espiritual. Uma pessoa com experiências espirituais, pelo menos uma grande experiência espiritual. Um anjo de Deus vem e fala com ele, trazendo algo que é uma boa notícia. Não é um anjo dizendo assim, arruma tuas coisas porque tu tem 5 dias para morrer. É um anjo dizendo o seguinte, Cornélio, Deus está vendo. Deus está vendo quando tu te ajoelhas aí e ora. Deus está vendo quando tu derrama o teu coração diante dele. Cornélio, quando tu olha para as pessoas e o teu coração chora e tu sabe que tu pode fazer alguma coisa por ela e tu fazes, Cornélio, Deus está vendo. Isso está registrado nos memoriais do céu, Cornélio. Já pensou? Já pensou? O que você diria sobre uma pessoa assim? Por estes elementos, tá? Uma pessoa que vive uma vida aparentemente abençoada nesse mundo, uma pessoa importante, uma pessoa religiosa, uma pessoa que faz o bem ao próximo, uma pessoa que tem assim uma experiência espiritual. O que você diria a respeito da eternidade dessa pessoa? Você, por esses elementos, diria que essa, não precisa responder, mas pelo menos dentro aí internamente responda, você acha que essa pessoa, ela iria para o céu depois de morrer? Qual é o senso comum? Pensa no que eu acabei de dizer. Uma boa pessoa, ajuda o próximo, faz suas orações, suas boas ações são tão consistentes que elas impactam o céu. Vem um anjo do céu falar com ele, o que você diria? Que essa pessoa tem um lugar garantido no céu? Sim ou não? O senso comum diria que sim. Mas a mensagem do anjo vai mostrar que não. Como assim? Porque se isso fosse suficiente, não precisava vir um anjo do céu para mostrar para ele o próximo passo. Se isso fosse suficiente, só segue fazendo. Ou se viesse um anjo do céu, se fosse suficiente, o anjo do céu diria o seguinte, Cornélio, só mantém, time que está ganhando, não se mexe, segue assim, está tudo certo. Mas a verdade é que não.
Surpreendentemente, para nós que achamos, confundimos ser boas pessoas, ser religiosas, ter experiências espirituais, com um sim de Deus para a eternidade. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. A mensagem que o anjo traz para Cornélio mostra que Deus reconheceu o bem que Cornélio faz, que Deus reconheceu os esforços de Cornélio, mas Deus sabe que nada que Cornélio e qualquer ser humano faça é suficiente para pagar a dívida do pecado humano. Nada. Nada. A Bíblia afirma claramente, Romanos 3:23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, inclusive Cornélio. Qualquer pessoa, qualquer boa pessoa, qualquer má pessoa, todo mundo. A Bíblia está dizendo porque todos pecaram e todos estão destituídos por causa do pecado, né? Nós fomos afastados da presença de Deus. Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Carecemos dessa glória porque a perdemos. Perdemos o relacionamento com o Criador. E a Bíblia diz, lá no Antigo Testamento, recupera no Novo Testamento, que não há um sequer justo. E nesse sentido, não há ninguém que tenha cumprido todos os requisitos da justiça a ponto de se olhar e dizer, ok, você atingiu o nível de justiça suficiente para desfrutar da presença eterna de Deus. A Bíblia está dizendo que ninguém consegue atingir um nível de justiça suficiente para isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, por mais que alguém pudesse, hipoteticamente, não cometer pecados específicos, o pecado enquanto condição, ou pecaminosidade, ainda reside dentro de todo ser humano, sem nenhuma exceção. E esse pecado, enquanto condição, ele separa o ser humano de Deus, e nada de bom que o ser humano faça elimina essa separação. Nem orações, nem boas obras, nada. Nem posição social, nem frequentar a igreja certa ou a melhor igreja, se é que existe, nem inteligência, religião, nada. Mesmo que as coisas que a pessoa faça sejam coisas que Deus aprova, talvez isso seja chocante. Mesmo que as coisas que a pessoa faça, Deus aprove estas ações, isto não é suficiente para eliminar a separação eterna entre o ser humano e Deus. Tanto é que Cornélio fazia muitas coisas boas e Deus aprovava as coisas boas que ele fazia. Está registrado em memória no céu, foi o que o anjo disse. Para entender isso, vamos pensar o seguinte, vamos pensar numa cena. Pensa que um cidadão tem uma doença mortal. Dentro dele ele tem uma doença, e é uma questão de tempo para aquela doença matar ele. Ele vai morrer daquela doença mortal. Todos os dias ele acorda, dá um beijinho de bom dia na sua esposa, chama os seus filhos, abraça os seus filhos, abençoa a vida dos seus filhos, entra no seu carro, coloca o cinto de segurança, coloca numa rádio com música boa e vai para o seu trabalho. Ele vai na velocidade da via, se está 40 é 40, se está 60 é 60, se está 50 é 50, se está 30 é 30, se a placa dispara ele para, se a sinaleira está vermelha ele para, se está verde ele vai. Ele faz a direção defensiva, ele vai cuidando do próximo. Ele vê que se tem lá na frente uma velhinha, começou a atravessar a rua, ele já diminui, ele liga o pisca-alerta para avisar os outros motoristas, porque ele se preocupa com a velhinha que está atravessando a rua. O lixo, ele jamais descartaria
pela janela. Ele coloca o lixo no lixo do carro e depois descarta no lugar certo, orgânico no orgânico, seco no seco. Ele chega no trabalho, faz tudo certo, chega 5 minutos antes do horário que ele precisa estar, cumpre as suas tarefas, ele ajuda os seus colegas de trabalho, ele é honesto, ele trabalha com o dinheiro da empresa, ele é honesto, ele não desvia um centavo, ele é cortês com seus colegas, ele é cortês com os clientes da empresa, e para voltar para casa de novo, ele entra no seu carro e com aquela postura de um cidadão que faz uma direção defensiva, chega em casa, é generoso e afetuoso com a família dele. Nós aprovamos as condutas deste homem, sim ou não? O que não mudou? Ele tem uma doença mortal dentro dele. Não interessa se ele obedece à placa dos 40, dos 60, o sinal vermelho. Não interessa se ele para ou não para a velhinha, ou se ele passa por cima da velhinha. Ele tem uma doença mortal dentro dele. Enquanto o ser humano não entender isso, o ser humano vai tentar achar que é a observância das placas, observação dos sinais, fazer o bem para as outras pessoas, que vai poder curar essa doença chamada pecado, e não pode. Ah, mas então a gente pode viver uma vida de qualquer jeito? Não se trata disso. Se trata de por que eu vivo a vida melhor. Eu vivo a vida melhor porque eu fui curado da doença mortal, e como gratidão eu quero viver uma vida que agrade a esse que me curou. Como uma vida que demonstra que agora eu convivo não apenas com aquele que me deu a cura, mas que é aquele que permite que eu permaneça curado, que eu permaneça no contexto da cura, e a vida que eu vivo com ele é uma vida diferente, não é a vida que passa por cima das pessoas, não é a vida que joga lixo no chão, não é a vida de quem desvia dinheiro, não é a vida de quem faz fofoca e intriga, é um outro tipo de vida, porque existe um outro tipo de valor, mas não é eu faço para ganhar a salvação, é eu faço porque eu ganhei a salvação dessa doença mortal. Às vezes a gente vê essas pessoas que são boas pessoas, e muitos crentes dizem assim, só falta crer em Jesus. Só falta dizer sim para Jesus. Falta tudo. Falta tudo. Espero que com esse exemplo tenha ficado claro que por mais que Deus olhe para Cornélio e veja, uau, que cara legal, tem discípulos do meu filho que não vivem essa vida. Tem discípulos de Cristo que não oram como esse homem ora. Tem discípulos de Cristo que vê as pessoas em necessidade e não colocam a mão no bolso para ajudar. Olha esse cara. Agora, não significa que se naquele momento Cornélio morresse, ele passaria a desfrutar a eterna presença de Deus, porque ele ainda estava com um problema em aberto, a doença mortal em todo ser humano, que se chama pecado. Então, quando alguém acha que fazer tudo certinho, ou o melhor que pode levar para essa presença eterna de Deus, que nós chamamos de céu, sem que tenha sido curado dessa doença mortal, ela está iludindo a si mesma, gastando as suas energias para pagar por algo que já está pago, na verdade. Agora, pela maravilhosa graça de Deus, o Senhor envia um anjo para levar uma mensagem para Cornélio, e a mensagem vai ajudar Cornélio a encontrar o que falta. Não o que falta no sentido de, ok, Cornélio, você desenvolveu o potencial que eu te dei, se tornou uma pessoa importante, ok, você ajuda o próximo, ok, você ora, ok, você tem experiências espirituais, então agora só falta o próximo degrau. Não é o que falta nesse sentido, porque as coisas anteriores não levam para lá. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando se converte, ele diz o seguinte, eu tinha tantos degraus na minha vida, eu já tinha galgado tanta altura nos degraus, mas quando eu percebi quem é Cristo, que eu tenho com Ele, eu percebi que esses degraus não me levaram a lugar nenhum, eu abandonei essa escada. É uma paráfrase, porque Paulo diz, aquilo que eu considerava importante, na verdade eu percebi que era lixo.
porque não poderia de fato dar o que a minha alma anseia. Então esta maravilhosa graça de Deus leva o Senhor a enviar um anjo para dizer a Cornélio o que falta. Evangelho, inclusive, é uma mensagem. A palavra evangelho, na verdade, significa boa notícia. Então, quando a gente leva o evangelho, a gente leva uma boa notícia. Por isso que tem crente que não entende, né? E quando vai pregar o evangelho diz assim, ó, se tu não crê em Jesus, tu vai para o inferno. Isso não é boa notícia. Isso é ameaça. A boa notícia é, você não precisa ir para o inferno, porque existe uma salvação, existe um plano de resgate de Deus. Deus ama a tua vida a ponto de não querer que você vá para lá. É uma questão de perspectiva, porque se o evangelho é uma boa notícia, ela precisa ser dada como uma boa notícia, por mais que com seriedade, avisando tudo que está implicado nisso. Porém, evangelho é uma mensagem que traz uma boa notícia, e essa boa notícia é de que em Cristo Jesus nós podemos ser salvos dos nossos pecados e recebemos a vida eterna com Deus. Anjo, você sabe o que significa anjo? Anjo significa mensageiro. E deixa eu dizer para você, Deus sempre, com ênfase no sempre, Deus sempre vai enviar um mensageiro para anunciar o evangelho para quem vai receber a salvação. Deus sempre vai enviar um mensageiro para levar o evangelho a quem vai receber a salvação. Deus sempre envia mensageiros. E esta mensagem, este mensageiro sempre vai ser um discípulo de Jesus humano, de carne e osso. Ué, Davi, mas aí tu já está saindo fora do texto. Davi Kivitz, né? Tu já está viajando. Tu está dizendo que é um ser humano de carne e osso, porém, o texto está dizendo que o mensageiro foi um anjo. Como é que a gente resolve? Como é que a gente resolve isso? O anjo pregou o evangelho para Cornélio, sim ou não? Não. Os anjos não são pregadores do evangelho. A própria Bíblia diz que tem coisas que os anjos anseiam observar, mas a eles não foi dada a pregação do evangelho. A pregação do evangelho foi dada a um único ser em todo o universo físico material, que é, físico ou espiritual, que é ser humano. Somente discípulo de Cristo é mensageiro do evangelho. E se acabar a luz agora, se der uma correria, como é que a gente vai resolver essa situação aqui? Tomara que dê tudo certo, a gente consiga ir até o final desse texto aqui. Mas a questão é a seguinte: o anjo mandou Cornélio fazer o quê? Vamos olhar o versículo 5? Agora, envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Vamos pensar nisso? Deus está olhando para Cornélio. Cara, que vida legal. Ele está se esforçando tanto. Ele não vai conseguir por ele mesmo. Deus manda um anjo. Diz: Cornélio, procura um discípulo de Cristo. Esse discípulo de Cristo vai te dizer o que tu não vai conseguir encontrar sozinho. Esse discípulo vai te mostrar o que falta. A mensagem do evangelho é sempre transmitida por um discípulo de Cristo de carne e osso. Ah, mas lá aparece tal lugar, Jesus apareceu a Paulo. Quando Jesus aparece a Paulo, o que Jesus diz? Vai para a casa de Ananias. Quando Ananias ora, o Espírito Santo vem sobre Paulo. Ah, lá nos muçulmanos Jesus apareceu. O que Jesus manda? Procura um discípulo, lá em tal lugar, tal pessoa. Então o anjo vem, mas o anjo não te anuncia o evangelho. O anjo, ele te diz: procura um discípulo de Jesus.
E muitos anjos estão, de alguma maneira, fazendo um trabalho na vida de muitas pessoas que estão tentando buscar a Deus, mas não vão conseguir chegar lá, por melhor que sejam ou por melhor que tentem. Então, Deus tem que olhar para mim e para você, e aí Deus tem que dizer o seguinte: procura a Patrícia, procura o Alan, procura o Tassimar, procura o Luciano, procura a Carla, procura a Pati, as duas. Nós somos encontráveis para isso? Estamos dispostos a isso? Então, Pedro foi procurado. Ele estava lá e foi então até a casa de Cornélio, em outra cidade. E foi quando Pedro, não o anjo, foi quando Pedro anunciou a mensagem que Cornélio recebeu, a salvação da sua alma. Olha o versículo 34. Então Pedro começou a falar, ele disse: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que ele fosse manifesto. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo que nele crê recebe a remissão dos pecados. E enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Entende o que acontece aqui? Tem muitas pessoas que têm experiências legítimas espirituais e elas acham que está tudo ok. Então que elas não precisam se preocupar, porque bom, se tem um anjo falando comigo, se eu tenho uma visão celestial, se eu tenho um sonho, se eu tenho uma revelação, se eu tenho essa experiência espiritual, está tudo certo. Então eu tenho um lugar na presença eterna de Deus. Não! Se essa mensagem não for crida, não for vivida, não for aceita, não adiantou nada. Às vezes grandes experiências, pode vir um anjo do céu aparecer ali, porque se o anjo aparece, ele diz para Cornélio: vai lá, procura Pedro, e Cornélio diz: para quê? Por que eu vou procurar esse Pedro? Deixa, continua aparecendo aqui para mim. É tão maravilhoso isso que nós temos juntos aqui. Cornélio teria vivido essa boa vida, mas quando morresse, não era a presença eterna de Deus que ele desfrutaria. A morte de Cristo em nosso lugar na cruz é o único valor suficiente para pagar pelos nossos pecados. E quando essa mensagem é crida, porque o Espírito Santo a torna compreensível, é que acontece a salvação. Agora eu quero mudar o foco dessa história, eu quero parar um pouco de olhar aqui para a salvação do ponto de vista de quem está recebendo, que é Cornélio, e vamos olhar um pouco para quem está levando a mensagem. Pedro estava passando por um processo de resistência, sabia disso? Uma resistência a compartilhar o evangelho com pessoas que os judeus consideravam não dignas de receber a salvação de Deus com o seu Messias. Por mais bem que os gentios, não gentios no sentido de ser uma pessoa gentil, embora parece que Cornélio fosse um ser humano gentil com L, né? Mas gentil no sentido de gente, né? A tradução da palavra etnos, etnias. Então, para o judeu, todo aquele que não é judeu não é puro, não é digno, então eles chamam essa gente, essa etnia, gentios. Então, Pedro também tinha alguma barreira com os gentios. E ele resistia, por isso, a ir até onde os gentios estavam para levar o evangelho. Eu não vou entrar na casa dessa gente, não vou entrar na casa desses gentios, não vou compartilhar o evangelho, eu não vou lançar pérolas aos cães, aos porcos. Bem, ele vinha de uma religião e cultura impregnada de ritos, de regras, de práticas legalistas da lei de Moisés.
Então já tem algo surpreendente aqui que às vezes passa batido na leitura desse capítulo 10 de Atos. Olha o versículo 6. Ele está hospedado com Simão curtidor. Gente, isso aqui é choque. O que um curtidor faz? O que ele curte? Couro. De onde que ele tira o couro? De um animal. Qual é a condição do animal? Vivo ou morto? Morto. Qualquer ser humano, diante da lei de Moisés, que tocasse no animal morto, mesmo que fosse um animal da lista dos animais puros, ficaria impuro até de noite. Então, Pedro está hospedado na casa de um homem que chega impuro e que vai dormir impuro. Pedro come à mesa com esse homem, Pedro está na casa dele, Pedro fala com ele, Pedro tem contato com ele. E os judeus mais rigorosos, eles nem chegavam perto de pessoas que eles achavam que estavam impuras, incontaminadas. Porque, por exemplo, num tempo em que não havia tanto pavimento, ou praticamente não havia pavimento, eles entendiam o seguinte: se uma pessoa está caminhando aqui, o pó está levantando. E o pó daquela pessoa impura, se pousa em mim, me torna impuro. Então eles desviavam, eles passavam longe. Pedro estava na casa de um curtidor de couro. Mas será que ele estava bem com isso? Será que ele estava de boa? Será que ele já tinha entendido a graça, a ponto de poder entrar na casa de um curtidor de couro? Não. Ele estava em conflito interno. Ele estava num conflito interno tão grande que Deus manda uma visão para Pedro. Você lembra que visão é essa? Vamos ver, está aqui na sequência. Versículo 9. No dia seguinte, enquanto eles viajavam, ou seja, o Cornélio mandou o pessoal ir lá buscar Pedro. Então, enquanto esse pessoal está indo lá buscar Pedro, no dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, onde estava Pedro, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando Pedro com fome, quis comer. Olha, por que será que ele está com fome desse jeito assim? Mas vamos lá. Enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. A gente pensa que essa visão é apenas para o que vem depois, mas essa visão é para aquilo que está acontecendo ali. Pedro está na casa de um curtidor, e ele está em conflito com a sua fé, ele está em conflito com a sua consciência, e lá naquele lugar, com fome, e aqui eu só vou dar uma de Marco Feliciano e dar uma hipotetizada aqui, tá? Sei lá, talvez todo mundo coma aquela comida lá, ele diz: isso eu não posso comer. Então alguém diz assim: olha, eu vou preparar o que tu pode comer, né? Que, se eu não me engano, o termo é kosher, se eu não me engano, alguma coisa assim, né? É kosher, a comida que os judeus podem comer, né? E alguém vai preparar essa comida para ele, e está demorando, ele sobe ao terraço, ele está com fome, fecha o parênteses Feliciano, né, que é só uma hipotetização aqui, mas a questão é que ele está lá com fome, ele tem uma visão, e essa visão confronta esse conflito que ele está ali vivendo, porque Deus está dizendo o seguinte: olha, é só matar aqui e comer, Pedro, só matar e comer. Não, eu estou vendo animais impuros aí, eu nunca botei na minha boca algo imundo ou impuro. E aí Deus diz assim: Pedro, o que eu purifiquei, tu não pode chamar de impuro. E Pedro disse: então tá, Senhor. Não, Pedro é Pedro, né? Pedro é Pedro, né? Então, de novo: Pedro, come. Não, Pedro, o que eu purifiquei não é imundo. Pedro, come. Não.
Ok, o lençol é recolhido ao céu. Então aqui nós vamos ter uma oportunidade já de essa bomba nos conceitos de Pedro, né? Porque ele vai ficar pensando, como assim? Nós estamos há, sei lá, 1500 anos não comendo tais coisas, comendo só tais coisas. E agora vem essa visão dizendo para eu comer qualquer coisa que Deus purificou. E ele está lá, matutando nisso, pensando nisso. Mas a verdade é que Deus então está mostrando que não há problema estar hospedado na casa de um curtidor. Que ao que tudo indica, era também um irmão em Cristo, purificado pelo sangue de Jesus. Mas a visão também tem aquele propósito mais habitual do entendimento. Tem um propósito de ajudar Pedro a entender que a mensagem que salva não é apenas para judeus. A mensagem que salva é também para os outros povos que os judeus consideram impuros. E Deus está dizendo assim, a minha salvação é para todo mundo, Pedro. Tanto é que quando Cornélio e seus amigos, então, eles creem na mensagem que Pedro prega do Evangelho, quando Cornélio e seus amigos creem, eles recebem o Espírito Santo. Sabe o que acontece? Isso surpreende aos cristãos que tinham ido com Pedro. Olha, os chamados da circuncisão. Sempre que você olhar a expressão no Novo Testamento, os da circuncisão, está dizendo o seguinte, os judeus, que eram os que se circuncidavam. Então vamos lá. E aos fiéis que eram da circuncisão, ou seja, quem era um judeu tinha se convertido a Jesus Cristo, porém a sua origem era judaica, né? Aos fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Uau! O Espírito Santo está sendo derramado por essa gente imunda, para essa gente imunda. Como pode? Como pode? Pedro já está preparado. Pedro já tem lá dentro dele agora aquela voz ecoando: não considere impuro o que eu purifiquei. Agora, de que maneira a visão que Pedro teve lá na casa do outro Simão, o curtidor, de que maneira que ele pôde entender, então, ao versículo 27, falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem ele se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele, eu nem deveria estar aqui. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Não era nem para eu estar aqui, mas Deus me mostrou que ninguém é imundo, que ninguém é impuro, todo mundo pode receber a mensagem que salva. E como é que Pedro entendeu isso? Isso aqui é ele já trazendo a sua interpretação da visão. Pedro entendeu que a visão não se referia tão somente sobre poder comer de tudo, dando graças a Deus, mas que nenhum ser humano deve ser impedido de receber a mensagem do Evangelho. Que os discípulos poderiam e deveriam entrar na casa de todas as pessoas para levar salvação a todas as pessoas, sem distinções. Eu fico me coçando para dizer que até hoje tem discípulo de Jesus dizendo que crente disso não pode ser crente, que se é daquilo não pode ser crente, se é disso não pode ser crente. Isso aqui era lá do judaísmo. Quando Deus está olhando o indivíduo que Ele criou à sua própria imagem e semelhança. Então, depois de levar a salvação a Cornélio, aos que estavam com ele, Pedro é questionado pela igreja, sabia? Sabia disso? Sabia que quando Pedro chega na igreja, a igreja questiona Pedro: como é que tu entrou na casa daquela gente? A igreja questionou: como é que tu entrou na casa daquela gente? Como é que tu está dando coisas para esses porcos imundos? Como assim? Só que Pedro vai contar tudo o que aconteceu para a igreja, incluindo a visão, a salvação, o derramamento do Espírito Santo naquela casa.
Aí a igreja entende, olha só o versículo, agora já em Atos 11, versículo 18. Quando os demais ouviram isso, quando a igreja ouviu essa explicação de Pedro, acalmaram-se. Então tá. E glorificavam a Deus, dizendo: então também aos gentios, aos não-judeus, Deus concedeu arrependimento para a vida. A partir do que nós vimos, eu convido você a refletir em que posição você está hoje. Como Cornélio, você está procurando fazer as coisas certas, mas entendeu que isso não é o suficiente? Talvez hoje, pode deixar na tela, talvez hoje você esteja se dando conta, por ação do Espírito, que você tem tentado fazer a coisa certa. E mesmo diante dos seus erros, você pensa, no fundo eu não sou uma má pessoa. Mas hoje ficou claro que se a doença mortal estiver dentro de você, não interessa como você dirige na via. Será que hoje é o seu caso? Hoje você está entendendo que nada que você faça é suficiente para que você, quando deixar este mundo, passe a eternidade com Deus, no lugar que chamamos céu? Talvez você já teve até experiências místicas. Talvez você já desfrutou de momentos sobrenaturais. Cornélio conversou com um anjo, mas se ele não tivesse conversado com o discípulo de Jesus sobre o evangelho, não teria bastado. Talvez Deus já tenha enviado mensageiros anteriormente a você, e talvez Deus já tenha feito isso muitas vezes. Talvez há bastante tempo Deus está te enviando mensageiros. Mas quem sabe hoje chegou a hora de você crer e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A mensagem de Pedro foi: este é o Senhor. Não é o teu mérito, não é a tua posição, não são as tuas experiências. Jesus é o Senhor, Ele é o Salvador. Quem sabe hoje é o dia que você está crendo que é exatamente de Jesus que você precisa como Salvador da sua vida. Mas talvez, igreja, o caso seja como o caso de Pedro. Talvez o seu caso hoje seja como o caso de Pedro. Já é um discípulo de Jesus, mas tem resistido a compartilhar o evangelho com as pessoas. Pedro, por um bom tempo, só compartilhou o evangelho onde lhe era confortável. Na sua zona de conforto, no seu gueto. E quando pensava na ideia de levar isso para fora, não, impuros. É aqui, é desse jeito, é confortável. Pedro vivia esse dilema de forma muito continuada, né? Tanto é que quando não tinha nenhum judeu olhando, ele até aceitava ir lá comer com gentios, né? Mas quando algum judeu estava chegando perto, o que ele fazia? Saía da mesa dos gentios para não ser visto comendo com eles. Então por isso que Deus manda essa visão tão contundente para Pedro. Mas quem sabe hoje você é um discípulo de Jesus, você já é membro da igreja há muito tempo, ou talvez há pouco tempo, mas você não está pregando o evangelho. Você vem, você toca, você canta, ou você toca e você canta, você é o bichão mesmo, hein? Porque tem gente que toca e canta. Talvez você está lá ensinando crianças, talvez você está ensinando aqui na sexta-feira os adolescentes, está aqui no sábado, é um jovem, você serve no ministério desse ou aquilo outro, mas você não está levando o evangelho para as pessoas, não tem uma viva alma num ano inteiro sendo levada a Cristo por você, está resistindo ao poder do Espírito Santo dentro de você, que vai em direção às outras pessoas, porque assim como Cornélio, tem muitas pessoas equivocadas, sem saber que elas precisam de um Salvador que se chama Jesus, e você sabe. Deus enviou um anjo para falar com Cornélio. Mas sabe quem que foi falar com Pedro?
o Espírito Santo. Pedro entendeu que quem estava falando com ele era o Espírito Santo. Olha o versículo 11 de Atos 11, o versículo 12 de Atos 11. Então o Espírito me disse que eu fosse com ele sem hesitar. Percebe a diferença? O anjo diz, vai lá e fala com o discípulo. Mas quem fala com o discípulo é o Espírito Santo. O Espírito Santo falando dentro de nós. Isso me dá tanta paz e tanta tranquilidade que eu não preciso me esforçar para convencer você de nada. Eu não preciso convencer você de que você não deve resistir e que você deve transcender a barreira do conforto, a barreira do medo, a barreira seja qual for, para levar o evangelho para as pessoas. Se você é um discípulo de Jesus, o Espírito Santo está dentro de você e ele fala com você, ouça-o, porque ele diz para Pedro, vai com eles sem hesitar. Às vezes a gente quer ir, mas a gente hesita. Igreja, está chegando um tempo em que nós vamos ter que transcender a linha da hesitação. Porque eu acho que se eu perguntar para todos os membros dessa igreja, para cada um, você quer fazer discípulos? Você quer compartilhar o evangelho? Eu acho que todo mundo vai dizer sim. Todo mundo, eu quero. Mas se a pergunta fosse, você tem hesitado? Eu acho que muita gente responderia sim. E aí eu poderia perguntar, por que você tem hesitado? Porque eu acho que eu não tenho conhecimento bíblico suficiente, eu acho que eu não tenho tempo suficiente, eu acho que o tipo de vida que eu vivo, né, não é um bom testemunho, tem vários motivos para hesitar. Por isso, que muitas vezes Deus tem que nos dar um chacoalhão, para nos dar a oportunidade de voltarmos ao primeiro amor. Ele nos confronta, ele nos choca, como chocou Pedro. Imagina um lençol desce do céu e lá tem um porco, e Deus está dizendo, come esse porco, Pedro. Como é que um judeu vai comer um porco? Então, meus irmãos, eu não me incomodo de muitas vezes vir aqui chocar você. Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu prefiro estar aqui domingo de manhã te perturbando. Porque às vezes a gente precisa deste chacoalhão de Deus para dizer ao Senhor, eis aqui a minha vida. Se você quer dar o próximo passo hoje, seja qual for a sua situação, eu quero convidar você a me enviar um WhatsApp. Então, nesse WhatsApp tem várias coisas que você pode fazer, tá? Por exemplo, você tem dúvidas a respeito do jejum, que eu estou convidando a igreja para jejuar, né? Me manda o teu WhatsApp, pastor, eu queria entender mais sobre jejum. Ou pastor, eu estou em dúvida aqui sobre jejum. Por exemplo, eu posso não comer nada, mas passar o dia tomando batida de banana, de abacate. Pastor, eu posso tomar água? Líquidos eu recomendo que tome o tempo todo, tá? Tá, tenho dúvida sobre jejum. Você tem uma dúvida sobre alguma coisa que eu falei hoje? Me envie um WhatsApp. Hoje ou nos próximos dias eu respondo para você. Mas talvez hoje você entendeu que você estava perdido. Você não sabia como ter essa conexão com Deus, talvez tinha até hipóteses. Mas hoje ficou claro que você não tem o principal, que é um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Você não tinha crido na suficiência e na singularidade e exclusividade de Jesus para esse relacionamento com o Pai Celestial. Então eu quero receber o teu WhatsApp. Mas talvez hoje você entendeu que você, como Pedro, tem resistido a pregar o Evangelho de forma aberta, de forma irrestrita, assim, e o Espírito poder te dizer, vai lá e fala com eles. Você tem resistido. Então, me manda um WhatsApp e diz, eu quero ajuda para compartilhar minha fé. Eu quero ajuda para compartilhar. E aí é o seguinte, tem gente que talvez está com vontade de me mandar um WhatsApp, mas a pessoa vai pensar assim, se eu levantar o celular aqui, fizer assim com o QR Code, todo mundo vai saber que eu sou o pior cidadão da terra. Ou que eu não sou um bom crente, ou que eu sou um perdido, ou que eu não sei nada de teologia do jejum. Aqui nessa igreja é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Todos nós estamos caminhando juntos, aprendendo com o Senhor. Então, eu sempre convido os membros dessa igreja a serem os primeiros a
porque eu tenho certeza que você tem algo a me dizer, a fazer um pedido de oração. Então aponta aqui o teu celular, né? Eu já tenho aponta o teu celular aí como ato de fé para esse QR Code aqui, porque vai mandar direto daí para mim mandar uma mensagem. E agora mesmo você manda a sua pergunta. E aí você, eu não sei o que dizer, o que eu vou escrever para esse homem? Deixa eu dar uma dica para você. Se hoje você entendeu que precisa de Jesus, não sabe o que fazer, não sabe quais são os próximos passos, e nem sabe dizer como que você precisa de Jesus, escreve assim, Cornélio. Já vou saber que você é alguém que está procurando, mas não chegou lá, e que você precisa que um discípulo de Jesus ajude você a chegar lá. Agora, se você é um discípulo de Jesus e que você entende que você está resistindo a servir ao Senhor, você está resistindo a transmitir o Evangelho de Jesus, me escreve Pedro. Certo? Se você não gosta de mim, escreve Judas. Então, assim, antes de ser pastor de uma igreja, eu era pastor de adolescentes da gente, então não adianta, tem coisa que eu não consigo me libertar, né? Me envia o teu WhatsApp, me manda a tua mensagem, me manda a tua pergunta, escreve Cornélio, escreve Pedro, escreve o que você quiser, faz um pedido de oração por você ou por mim, tá bom? Vem aqui, louvor. Enquanto essa música começa, vai continuar na tela aqui, tá, Rafa? Deixa isso aí na tela aí. Para você ter mais tempo de apontar a câmera do seu celular. Eu não quero escrever mensagem nenhuma. Tira uma foto desse QR Code aí, ou anota o meu número, porque durante a semana pode ser que você tenha uma visão. Te prepara para isso. E você vai ficar em dúvida sobre o que ela significa. Aí você vai me mandar o WhatsApp. Mas salva o meu WhatsApp aí, tá bom? Essa música vai continuar sendo vai começar sendo cantada e é só mais um tempinho para você refletir a respeito do que nós estamos vivendo aqui hoje, tá bom? Então leve mais tempo para isso. Se você não quer preencher, não quer enviar um WhatsApp, aí na sua frente tem um cartão como esse. Preenche ele, valeu, Gabi. Preenche esse cartão e antes de ir embora, deixa dentro daquela caixinha que tem em cima daquele balcão, tá? Alguns minutinhos só. Enquanto a música começa aqui, daqui a pouco a gente já vai ficar em pé e cantar todos juntos. Mas ainda, escreve o WhatsApp, preenche o cartão, te consagra ao Senhor. Aos reis dos reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Quero convidar você a se colocar em pé.
para a gente encerrar essa celebração assim, entregando para o Senhor essa canção, ao Rei dos Reis. Esta foi a mensagem de Pedro a Cornélio. Ele é o Senhor, Jesus é o Senhor. Que ninguém saia daqui nesta manhã sem declarar com seu coração: eu sei que tu, Jesus, és o Senhor. Vamos cantar essa canção, louvar Ele para a honra e glória do seu nome. De júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Que o amor abundante de Deus, o nosso Pai, que a graça poderosa do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida. Vá em paz, bênçãos.